Então, vamos lá, que aqui já tem uma coisa importante. Que ele fala aqui que alguns acham que eles só trabalham para o bem, outros creem que Exu é neutro ou são maus. Eu acho que, inclusive, isso vem muito porque se fala em linha da esquerda e linha da direita, como se esquerda fosse sempre algo ruim e direita sempre algo bom. Então, me desculpe quem é que escreve com a canhota aí, não presta. Quem chuta com a perna esquerda, não presta, é mal, né? Tem sempre que ser destro, né? Direito. Não pode ser nada, não pode ser canhoto. Então, parece que é isso. Fala-se muito desse negócio de esquerda e direita. O que significa esquerda e direita para que a gente entenda isso? Esquerda e direita é colocado como linhas de equilíbrio. Eu preciso ter tanto guias ou orixás que são da direita e sobrou para Exu o orixá ou a linha da esquerda. Então ele pertence à linha da esquerda, para que haja um equilíbrio. Então vamos lá, a gente tem o Yi e o Yang, na coisa chinesa, na cultura oriental. Eu tenho, por exemplo, nas forças de rotação, eu tenho a força centrífuga e a força centrípeta. São duas forças de rotação. Uma gira para a direita e a outra gira para a esquerda. Desculpe, eu não sei agora qual que gira para qual. Tem que pegar aí. Mas é assim que funciona. Então, inclusive, para se formar um planeta, para se formar um universo, essas duas forças de ação, elas existem. Enquanto uma gira para a esquerda e joga para fora, outra gira para a direita e traz para dentro. Então, tudo na natureza são forças que se equilibram. Então, no candomblé, na Umbanda, em algumas dessas religiões de matriz africana, acabou se pegando que eu tenho que ter a linha da direita e a linha da esquerda, para que essas duas forças juntas formem o equilíbrio. Mas o que acabou acontecendo? Nós já falamos lá atrás. A igreja, ela começa a colocar que Exu ou linha da esquerda seriam os demônios. Tá? E aí isso começa a ficar pegando, porque até o próprio evangelho, ele vai ter lá, né? E separou os bodes das ovelhas. Os bodes ele pôs à esquerda e as ovelhas à direita. Quando você desencarnar ou morrer, você vai sentar à direita de Deus. Então, olha que interessante. Tudo vai trazendo que a direita é bom, é de Deus. E tudo que está à esquerda não presta, é ruim, é do demônio. Então, acaba-se tendo essa ideia, e quando a pessoa adentra uma religião, às vezes ele fala aqui, né, colocamos aqui, que não tem conhecimento, então ele sempre projeta que trabalhos para a esquerda é porque são entidades más, ou neutras, pelo menos neutra, vai. Então, isso é errado, né? Vamos ver mais aqui o que eles vai falar. Inclusive, aqui ele também coloca que são entidades que trabalham com a linha das almas, tá? Isso é uma outra vertente da Umbanda. Se não me engano, também é do Rubens Saraceni, essa vertente, que um irmão que desencarna, e ele pode começar a trabalhar na Umbanda, ele começa a trabalhar como Exu.
E depois nós vamos ver aqui mais para frente que isso acontece mesmo. Então ele começa a trabalhar com o Exu. Por quê? O Exu, ele trabalha mais com essa linha com espíritos atrasados, em evolução, orientando para a sua própria evolução, para o bem. Então, quando um espírito vai adentrar a Umbanda, e é um espírito que desencarnou, que ainda tem algum problema, pode ser até mesmo um obsessor, ele começa trabalhando como Exu. E essa vertente diz que, depois que ele tem um pouco de luz, que ele consegue um pouquinho mais de luz, ele consegue já trabalhar para o bem, ele vira preto velho. Então, em seguida, começa com Exu, vira preto velho. Aí depois eles não falam o que ele continua, né? Se ele vira baiano, cigano, sei lá o que ele vai virar. Mas então, por isso que aqui se coloca até que são linhas das almas, porque eles trabalham juntos, tá? Que também é uma coisa, eu vou colocando aqui para que vocês vão entendendo quando vocês lerem, quando vocês pegarem alguma coisa, para que vocês tenham conhecimento e entendam aquilo que vocês estão lendo. Mas isso também não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu tanto posso ter Exu, que nem ele fala aqui, de muita luz. Eu conheço um pai de santo que ele tinha o Exu dele, é que era o mentor da casa, né? Então, para ver como que era, ele era o mentor da casa. Trabalhava com Exu e Exu era o mentor. Então, não tem nada a ver esse negócio de evolução, vai subindo de grau, vai mudando de coisa. Isso tudo são vertentes que tem na própria Umbanda. Mas é importante a gente saber que Exu não trabalha para o mal, nem é neutro. E que são essas linhas que são colocadas são exatamente só para o equilíbrio. Para dizer que ali eu tenho equilíbrio de forças, tá? Sua função mítica. Opa, desculpa. Então, estamos aqui. Sua função mítica é a de mensageiro, o que leva os pedidos e oferendas dos homens aos orixás, já que o único contato direto entre essas diferentes categorias só acontece no momento da incorporação, quando o corpo do ser humano é tomado pela energia e pela consciência do seu Exu. É ele quem traduz as linguagens humanas para a das divindades. Por isso é imprescindível a presença dele para a realização de qualquer trabalho, porque é o único que efetivamente assegura em uma dimensão o que está acontecendo na outra, abrindo os caminhos para os orixás se aproximarem dos locais onde estão sendo cultuados. Então vamos lembrar lá do Candomblé. Orixá, Exu, é mensageiro, é ele que faz o meio de campo, é ele que leva o recado para a divindade, para os orixás, né? Para os demais orixás, e é ele que vem até a Terra, ou aos humanos, os encarnados, e consegue fazer essa mediação. Então, fica a mesma coisa, cria-se isso na Umbanda. Ele é um mensageiro. Ele é que abre os caminhos, por isso que nós tocamos primeiro para Exu, para que ele segure lá a tronqueira ou a porta, para que ele estabeleça um ponto para que os orixás possam adentrar. É isso que ele está dizendo aqui. Então, o Exu é o que segura e é o que faz a comunicação. Bom, depois que ele segurou, que ele deixou tudo ali certinho, os orixás podem vir
para dentro do terreiro. É isso que ele está falando, nós estamos falando aqui. O poder de comunicar e ligar confere a ele também o oposto, a possibilidade de desligar e comprometer qualquer comunicação. Se possibilita a construção, também permite a destruição. Esse poder foi trazido mitologicamente no fato de Exu habitar as encruzilhadas, cemitérios, passagens, os diferentes e vários cruzamentos entre caminhos e rotas, e ser o senhor das porteiras, portas de entrada e saída, tá? Então, olha, veja lá, mitologicamente, na mitologia do orixá Exu, ele faz isso. Ele é aquele que liga e desliga. Ele é aquele que leva e traz, mas ele faz isso e também pode não fazer quando ele quer, tá? Algumas diferenças na maneira de ver Exu no candomblé e na Umbanda. No primeiro, Exu é como os demais orixás, na personalização de fenômenos naturais. O candomblé considera que as divindades, ou seja, os orixás, incorporam nos médiuns, cavalos ou aparelhos, e na Umbanda, quem incorpora nos médiuns, além dos caboclos, pretos velhos e crianças, são os falangeiros de orixás, representantes deles e não os próprios. Então, vamos lá explicar isso aqui. E depois eu vou explicar mais detalhadamente no próximo capítulo. Orixás seriam como criações divinas, já criadas dessa forma, né, que vieram habitar determinados reinos aqui da Terra. Mas eles são divinos. Então, como se fossem deuses. Como é que um Deus vai adentrar um médium, um ser humano encarnado? Tá? Aqui encarnado. Então, ele não pode, ele não tem condição de fazer isso. Então, o que ele faz? Ele manda, que nem está falando aqui, esse falangeiro, e que nós vamos dizer que eles, o que eles fazem? Eles apenas mandam uma vibração. Não é o orixá que vem, mas a vibração dele que toma o médium para que o médium dance, represente ali o orixá. Tá? Então, é apenas uma vibração, não é a própria entidade, não é a própria orixá. Então, não é Iemanjá que vem e desce aqui. Não. Ela manda, por exemplo, um falangeiro, ou uma vibração, e essa vibração, naquele filho que tem de cabeça o orixá e Iemanjá, quando está no candomblé, ele se manifesta. Certo? Estão entendendo ou está difícil? Então, isso acontece, inclusive, com Exu, tá? No candomblé. Na Umbanda, vê os Exus não como deuses, mas como uma entidade que busca, através da caridade, a evolução. Em síntese, o grande agente mágico de equilíbrio universal. Nos terreiros sérios, julgam-no como um dos maiores, se não o maior executor da lei kármica, embora às vezes inconscientemente. Também é o guardião dos trabalhos de magia, onde se opera com forças ou entidades de baixo astral. E também são considerados como policiais, que agem
pela lei do submundo do crime organizado e principalmente policiado. O médium no seu dia a dia. As equipes de Exus sempre estão nestas zonas infernais, mas não vivem nela. Passam a maior parte do tempo nela, mas não fazem parte dela.